Então, vamos lá. Iniciando agora, após o intervalo, contrato de trabalho, sua forma e prazo. Então, vamos iniciar com uma breve introdução ao tópico contrato de trabalho. A própria CLT define como contrato de trabalho que existe no âmbito das relações empregatícias entre empregado e empregador. Já falei para vocês diversas e inúmeras vezes, né, que efetivamente tem que se elaborar um bom contrato de trabalho aí, porque é ele que vai efetivamente permear todo o convívio dessa relação laborativa. Então, não é esses contratinhos pronto, tá? A gente tem que fazer um contrato efetivamente muito bom, para que não dê margem aí para a gente discutir na esfera judicial. Caso contrário, não terá outra alternativa, a gente vai ter que partir para o Poder Judiciário mesmo. Para discutir o que lá? Contrato de trabalho. Então, se a gente trabalha numa advocacia preventiva, já tendo esse contrato de trabalho muito bem elaborado, você reduz a margem para se discutir isso no Poder Judiciário. Vamos iniciar com uma breve introdução ao tópico contrato de trabalho. A própria CLT define contrato de trabalho que existe no âmbito das relações empregatícias entre empregado e empregador, como sempre. CLT, artigo 442. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. A gente já viu, já conversou bastante que nós temos relação de emprego e relação de trabalho. Relação de emprego e relação de trabalho. E que relação de emprego é uma das modalidades da relação de trabalho. Aqui, para nós, o que interessa nessa aula é a relação de emprego. O restante, você tem outros institutos, né, que efetivamente regem aí as relações laborativas. Então, são outros diplomas legais, tá? O servidor público municipal, federal, estadual, ele tem suas legislações próprias, aí está falando de uma outra relação, é uma relação de trabalho. Relação de emprego é só quem é regido pela CLT, ok? Esse contrato pode ser classificado de diversas maneiras. Iremos focar nesse tópico a classificação doutrinária dos contratos de acordo com a externalização e seu prazo. Contratos de trabalho tácito e expressos. Como é materializado um contrato de trabalho entre empregado e empregador? Segundo o artigo 442 da CLT, vemos que no direito do trabalho, tal acordo pode ocorrer tacitamente ou expressamente. Tacitamente, o empregador chega para o empregado e fala, ó, a partir de hoje você está contratado, o seu horário é das 8 às 18, horário de intervalo da meio-dia a 1, seu salário é R$ 1.500 por mês, você vai trabalhar de segunda a sexta-feira. Acabou, tacitamente ele anuiu o contrato de trabalho. Tá? Ou expressamente, que é aquele contrato, ok, efetivamente formalizado. É esse que a gente vai ter que fazer. Tudo bem? Caso a gente não faça um bom contrato de trabalho, a gente vai ter que ir aí para o princípio da primazia da realidade, onde fatos se sobrepõem a documentos. É o que a gente vai ter que provar. Aí a prova fica muito mais frágil, né? Se você não tem um contrato expresso firmado. Aí a gente tem que fazer prova desse contrato. Você imagina você só dizer para o empregador que você pagava R$ 1.500, o empregado diz que alega que ganhava 3.000. Só aí a gente já tem uma problemática enorme, entendeu? Se você não tem nada assinado, vai ficar difícil. O contrato será acordado e firmado expressamente quando houver tal pactuação entre empregado e empregador. O sujeito manifestar-se no sentido que existe a relação de emprego. Entretanto, muitas das vezes a pessoa física presta serviço com pessoalidade, subordinação, honorosidade e não eventualidade, tá? Elementos fáticos, jurídicos, componentes da relação de emprego, sem que haja qualquer formalização do vínculo. Perfeito? Então, muitas das vezes, tá? Esses elementos jurídicos não estão materializados num contrato de trabalho. Aí, efetivamente, a gente vai ter que fazer a prova disso. É aquelas situações que a gente vai ter que entrar com aquelas ações que a gente já comentou, perfeito? Pedindo reconhecimento do vínculo empregatício.
O cara trabalha sem estar registrado, mas ele tem subordinação, tem pessoalidade, é pessoa física, é habitual, todos os requisitos aqui, ó, como a gente já viu, para ser considerado empregado. Nesses casos, verificando que existe a relação de emprego sem a correspondente formalização, estaremos diante de um contrato de trabalho acordado tacitamente, ou seja, o empregador consentiu que a pessoa física laborasse para ele, tá? Então, a gente não tem a formalização do contrato de trabalho. Pessoal, tem muitas ações de reconhecimento de vínculo empregatício, viu? Mas muita mesmo, tá? O pessoal fica aí, vai trabalhando, vê o que a gente faz, depois a gente vê e assim vai. Aí o empregado cisma de efetivamente entrar com uma ação pedindo reconhecimento de vínculo, e aí dá o que fazer. Hoje mesmo, com a reforma da CLT, é possível que se faça um acordo extrajudicial e efetivamente se homologue na Justiça do Trabalho. Hoje mesmo eu distribuí um acordo extrajudicial, eu e um outro colega advogado, tá? Ele está pelo empregado e eu estou pelo empregador. 13 anos de trabalho sem efetivamente ter registro na carteira de trabalho. A grande problemática é que as pessoas não pensam que lá na frente vão ficar velhas, vão ficar adoecidas. Todos nós, sem exceção, tá? Todos nós, sem exceção, seremos vencidos pelo tempo. Todos nós. Tá? Pode pegar a garota, o rapaz ou a garota mais jovem aí da classe, 17, 18 anos, ele vai chegar a hora dele, a hora que ele tiver seus 60, seus 70 anos, vai chegar a hora dele. A grande problemática é, a pessoa trabalhou, que nem nesse meu caso, que eu estou mencionando, exemplificando para vocês, 13 anos sem registro. Só que agora o cara está 13 anos mais velho, já tem uma idade avançada, ele quer aposentadoria. Aí ele quer a contagem desses 13 anos para ele poder se aposentar. Isso é um prejuízo simplesmente enorme para ele. Simplesmente enorme. Tá? Então, fizemos um acordo levando essa homologação para o Poder Judiciário. Tinha um contrato tácito. E aí a gente fez agora a correspondente formalização desse acordo, né, desse contrato em juízo. Por quê? O objetivo dele é buscar a previdência social. Então, ele precisa ter a formalização desse contrato para ele poder se aposentar. Senão, ele não entra na qualidade de segurado e não se aposenta. E está cheio de gente nesse sentido. Só que quando é novo, né, a pessoa está com uma idade mais jovem. Hoje eu trabalho um ano sem estar registrado, aí trabalho um ano para um, depois trabalho 2 anos para outro, e assim vai. Só que lá na frente, né, com a possibilidade da aposentadoria, ou se ficar adoecido, vai falar, poxa, agora eu tenho que trabalhar, né, que é diferente você trabalhar com 20, 30, 40 anos do que você trabalhar com 70 anos. Falar, agora eu tenho que trabalhar muito mais, entendeu? Sendo que eu já trabalhei lá atrás para eu ter o direito a uma aposentadoria agora. Cuidado com isso, viu? A gente tem que ter essa responsabilidade social aí com essas pessoas. Então, para a gente, é sempre contrato, principalmente que a gente que é jurista, formalizado. O povo aí fala contrato tácito. Para a gente não existe isso, entendeu? Efetivamente tem que fazer contrato por escrito. Tudo bem? A CLT também estabelece que o contrato pode ser verbal ou por escrito, e que o contrato de trabalho pode ser determinado ou indeterminado. Perfeito? Desse modo, é possível reconhecer-se o contrato de trabalho, mesmo que as partes tenham acordado apenas de forma verbal. Assim, o contrato expresso pode ser por escrito ou apenas verbal. Como efetivamente, quando se fala de verbal, é que o empregado se discutiu as cláusulas com o empregador, de horário, de trabalho, perfeito. Não foi uma decisão unilateral do empregador que passou as alternativas para ele de como ele trabalhar e tacitamente ele aceitou. Aqui no verbal, ele efetivamente discute, não quero 1.500, quero ganhar 1.800 por causa disso, tal. Há uma discussão a respeito do valor a ser recebido.
Registre que esta é a regra geral, mas determinadas situações exigem a pactuação com solenidade especial. Um exemplo é o contrato de aprendizagem. O contrato deve ser necessariamente por escrito. Também o trabalho do intermitente, que a gente já viu que tem que ser obrigatoriamente por escrito, tá? É uma segurança para ambas as partes. Aquilo que a gente não está amarrado, ele fica muito solto. Perfeito? Contratos por prazo indeterminados e contratos por prazo determinado. Acerca do prazo do contrato, a regra no direito do trabalho é que tais ajustes tenham prazo indeterminado, somente havendo possibilidade de determinação de prazo nas hipóteses previstas legalmente. Então, a maioria dos contratos, né, são por prazo indeterminado, ok? A gente já viu que todos os contratos que têm a possibilidade de determinação de prazo, tá, eles têm que ser feitos obrigatoriamente por escrito. Tudo bem? Contrato de estagiário, contrato de aprendizagem, contrato de intermitente, contrato por obra certa, todo aquele que efetivamente determina prazo tem que ter um contrato por escrito. Caso contrário, será um contrato por prazo indeterminado. O contrato por prazo indeterminado, como o nome faz crer, não possui data definida de término, vigendo até que evento futuro o extingua. A extinção do contrato de trabalho será estudada em outro momento do curso. Não vou entrar agora nesse mérito. Podemos, então, ressaltar que esta característica do contrato de trabalho, em regra, é indeterminado. Se relaciona ao princípio da continuidade da relação de emprego. A gente já viu que o princípio da continuidade da relação de emprego privilegia aí o contrato por prazo indeterminado. Tá? Então, obrigatoriamente, os contratos por escrito são os contratos por prazo determinado. Estes, efetivamente, têm que estar por escrito. O conceito seletista de contrato por prazo determinado é o seguinte: CLT, artigo 443, parágrafo 1º. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados, ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. CLT, artigo 443, parágrafo 1º. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de forma prefixada, de termo prefixado, perdão, ou da execução de serviços especificados, ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Vamos lá. Como aprendemos anteriormente, a regra aqui é que haja indeterminação de prazo nos contratos trabalhistas. As hipóteses elencadas no artigo 443 da CLT. Vamos lá. O contrato por prazo determinado só será válido, tá? Caso contrário, ele será considerado como contrato por prazo indeterminado. Então, o artigo 443, parágrafo da CLT, diz que a validade de prazo determinado, tá, ele tem alguns requisitos. Quais são esses requisitos? De serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, tá? Então, o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, contrato de estagiário, de aprendiz, intermitente, ou transitoriedade. Vamos fazer um contrato por obra certa. Quanto tempo, efetivamente, você demora para fazer esta obra? Com um contrato de safra, tá? É transitório, você vai colher a safra, acabou o contrato de trabalho. De atividades empresariais de caráter transitório, como a gente já mencionou, contrato de experiência, tá? Então, esses são os requisitos para a formalização contrato por prazo determinado. Saliente-se que a CLT fala em só será válido no sentido da determinação de prazo, ok?
Perfeito. Então, não havendo determinação de prazo, a gente está falando do contrato por prazo indeterminado. Aí os requisitos são outros totalmente diferentes. Se um contrato for firmado com prazo determinado, fora das hipóteses legalmente admitidas, na verdade, ele será considerado como sendo a prazo indeterminado. Perfeito? Acerca do prazo máximo dos contratos, temos a seguinte regra. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Então, o máximo que um contrato de trabalho por prazo determinado pode ocorrer, ok, é 2 anos. Então, a gente tem contrato de experiência, no máximo 90 dias, tá? Contrato de aprendizagem, pode ser no máximo também 2 anos. A gente tem efetivamente contrato de estagiário, 2 anos. Então, o máximo que a gente pode ter, tá, é 2 anos. Sendo este prazo máximo. Se esse prazo máximo for desrespeitado, o contrato não possuirá mais prazo determinado, ou seja, ele passa a ser indeterminado. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Além do estagiário nessa situação, trouxe alguns problemas para mim. Por quê? Muitas das vezes você pega um estagiário, não sabe muita coisa, ele fica aqui durante 2 anos, tá? Então, quando ele está muito bem, perfeito, já aprendeu tudo nesses 2 anos, eu sou obrigado a fazer aí o desligamento dele. Porque aí ele não é nem advogado porque não passou na ordem, ele não é bacharel de direito porque ele não se formou, ou então se formou, mas não tirou a ordem, e a lei me fala que o prazo máximo é 2 anos. Aí fica numa saia justa que eu tenho que finalizar efetivamente o contrato dele. Eu não posso fazer outro contrato por outro período de mais de 2 anos. Eu acho assim que nesta parte a legislação não andou muito bem. Perfeito? Não andou muito bem. Já perdi estagiário muito bom por causa dessa periodicidade de 2 anos. Ok? Aí você é obrigado a contratar nos últimos 2 anos da faculdade, o que eu acho um cúmulo. Perfeito? O que eu acho um cúmulo. Não concordo com essa ideologia. Mas, enfim, é legislação a gente tem que seguir. A terceira possibilidade de pré-determinação de prazo, definida no artigo 443, é com relação aos contratos de experiência, onde se possibilita que o empregador possa firmar contrato para verificar a habilidade e conduta do empregado na realização das tarefas. Ok? Sob a óptica do empregado, a experiência lhe permite conhecer as condições gerais do local de trabalho e sua função, de modo a fornecer subsídios para que esse decida sobre permanecer ou não ao trabalho. Contrato de experiência, acho que a gente não precisa de muita ideologia, né? A gente já sabe que efetivamente é 90 dias. Conforme disposto na CLT, artigo 445, o que aconteceu aqui? O contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias. Além disso, a outra regra que se desrespeitar é dar a causa indeterminação do prazo. Só no contrato de experiência, isso, pelo amor de Deus, hein? Só permite uma prorrogação do contrato de experiência, assim como nas outras hipóteses do artigo 443. Tá? O contrato de trabalho por prazo determinado, que tácito ou expressamente for prorrogado mais uma vez, passará sem determinação de vigorar sem determinação de prazo. Exemplo, a fábrica de colchões contratou um auxiliar administrativo por 30 dias através do contrato de experiência. O empregador decidiu prorrogar a experiência por mais 30 dias, para continuar testando as habilidades do empregado recém-admitido. Posteriormente, prorrogou mais uma vez, não ultrapassando o limite de 90 dias. Nesse caso, apesar do somatório total ter sido mantido em 90 dias, a segunda prorrogação converte o contrato por prazo indeterminado. Deu para entender esse parágrafo ou não, pessoal? Sim ou não?
Tem alguém aí? Sim, deu para entender. Deu para entender? Por mais que se fale que o contrato de experiência é 90, ele só admite uma prorrogação. Aqui o empregador fez por 30 mais 30. Então, ele já queimou a primeira regra. Perfeito? Ele não poderia prorrogar. Mesmo, né, se ele prorrogar, mais uma vez, mesmo que o prazo seja 90 dias, tá? Já a segunda prorrogação já converte o contrato em prazo indeterminado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Efetivamente, qual é o prazo que a gente vai prorrogar. Então, todos esses contratos por prazo determinado, a gente tem que observar muito bem as suas regras. A gente vai ter só uma aula a respeito disso, teremos uma aula a respeito disso, olhando cada um deles. Ainda quanto ao prazo do contrato de experiência, a CLT estabelece que não poderá exceder de 90 dias. Não existe na consolidação determinação de prazo mínimo de experiência, nem a exigência de que a prorrogação tenha o mesmo prazo do contrato inicial. Dessa forma, nós podemos ter, por exemplo, um contrato de experiência de 30 com prorrogação de 60, ou um contrato de experiência de 30 com prorrogação de 30 dias. Não existe um regramento. A gente já sabe que o limite máximo é 90. Então, você pode fazer 30 mais 60, 30 mais 30, 45, 45, desde que não ultrapasse aí os 90 dias. O que não pode ser admitido, por exemplo, seria um contrato de 60 dias com prorrogação de 60 dias, pois extrapolaria o limite máximo de 90 dias e, consequentemente, o contrato se tornar-se-ia a prazo indeterminado. Facinho essa aula, não é não? Falem aí comigo. Professor. Muito bom, professor, tranquilo. Pois não, quem me fala? Eu não entendi uma parte. Se Qual eu a prorrogar ele, o contrato for de 30 dias e prorrogar por mais 30, mesmo faltando mais 30 e somaria 60, né? Ele não pode prorrogar por mais 10, que seria o que falta, é isso? Não, Não importa a quantidade. Não, você tem que ter a seguinte regra. A regra você só pode prorrogar uma única vez, tudo bem? Sim, mas independente da quantidade de dias. Independente da quantidade de dias. Você pode fazer 45 mais 45, 30 mais 60, 60 mais 30, desde que E não 10 mais 10. o limite de 60 dias. De 90 dias, perdão. Perfeito? Sim, mas e se ele não ultrapassar 60, por exemplo? Falta 10, eu não posso prorrogar mais. Não pode prorrogar mais. Você só pode prorrogar uma única vez. É o seu limite máximo. Uma única prorrogação. Perfeito. Obrigada, professor. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida a respeito disso ou não? Dessa matéria? Sim ou não? Falem comigo, respondam qualquer coisa, dê um sinal de fumaça. Tranquilo, tranquilo. Tá. Não salvar aqui. Pessoal, a gente foi aqui até o encontro 12. Deixa eu ver o que a gente tem no encontro 13 aqui, só um minutinho. 2 encontros hoje, hein? Tá louco. Estamos indo bem. É a extinção do trabalho, do contrato de trabalho por justa causa. Caramba, tá indo rápido aí vocês, Sérgio. Professor. Olá. Por favor, é só confirmando o que o senhor já falou no passado. Caso o empregado ele atenda a todos aqueles requisitos que o caracterize como empregado, porém ele gere nota fiscal, ele gera nota fiscal, ele gera nota como prestador de serviços, né? Dá uma discussão jurídica nisso? Lógico. A gente tem que fazer se não teve vício de consentimento, ou erro, dolo, coação, simulação ou fraude. Se teve algum vício de consentimento, ok, vai pedir a nulidade disso perante o Poder Judiciário. Perfeito. Obrigado.
Pessoal, eu vou só comentar aqui o que a gente vai ver nessa justa causa, porque esta aula é uma aula grande, eu queria falar ela em 2 aulas, tudo bem? E como a gente já matou 2 aulas hoje, deixa para a gente ver isso daqui a semana que vem, que isso aqui é de extrema importância, justa causa, tá? Então, a gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje. Quais são os motivos ensejadores da justa causa? Por isso que eu preciso de uma aula inteira, na verdade, 3 aulas, né, as 2 depois do intervalo, para explicar cada uma dessas. Ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, tem que tratar cada uma dessas. Concorrência ou negociação habitual por conta própria ou alheia. Condenação criminal do empregado transitada e julgado, sem suspensão da pena. Desídia, aquele empregado que é preguiçoso. Embriaguez habitual em serviço. Perfeito. O cara que bebe em serviço, embriaguez, é uma grande problemática que as empresas enfrentam, tá? Por isso que um dos temas da CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, é efetivamente tratar da embriaguez. Tem muita gente que bebe no trabalho. Se for uma embriaguez habitual, ele tem que ser conduzido à Previdência Social para ser tratado. Perfeito? Violação de segredo. Tem algumas empresas que fazem contrato de confidencialidade. Eu aqui dentro do meu escritório, com todas as pessoas que trabalham, eu faço contrato de confidencialidade, tá? Para que as pessoas não discutam nada por aí a respeito de determinado assunto. E eu tive uma problemática, olha que loucura, vou contar assim bem rápido para vocês. Eu tinha uma estagiária que era excelente, nota 1000. Eu gostaria muito que ela tivesse ficado como sócia do escritório, e essa era a minha visão em cima dela. Perfeito. Adorava ela de paixão, a menina era top. Olha que loucura, e tinha um cara, cliente meu, dono de uma empresa forte, uma das maiores empresas aqui do escritório, inclusive, e ele é casado e estava saindo com uma mocinha. Perfeito. E olha só, esse cara mora na Zona Sul, e essa minha estagiária mora na Zona Norte. Olha que loucura, ela foi nesses salões de manicure e tal, que mulher vai, perfeito, e que ela ia num casamento, tal, pegou amizade com uma moça lá. E começou a trocar ideia com ela, e papo vai, papo vem, papapá, não sei o que lá, o que faz, o que deixa de fazer. Ela falou o nome do cara. Perfeito? Aí começou, ele estava num relacionamento inicial com essa moça. E a moça começou a contar com ele, contar para ela os detalhes desse cara. É um cara que tem uma empresa disso, que ele faz aquilo, que ele sai para lá, que ele faz isso, que ele não sei o quê, diz que ele vive muito ocupado. Aí essa minha estagiária pegou e comentou com ela, falou, a gente tem um cliente no escritório que efetivamente ele tem as mesmas características do que você está falando. Tem isso, tem aquilo, que não sei o quê, não sei o que lá. Como é que ele chama? Ele chama tal. Falou o nome do cara, falou, mas ele também chama. Ele não é dono da empresa tal? Mas tem algum problema, porque ele é casado, ele vai lá no escritório com a mulher dele. Perfeito? E isso virou um reboliço monstruoso. E ele realmente ele estava em fase de separação, aquela coisa toda, ele trouxe maiores problemas aqui para o escritório. E aí ele fez um pedido, né, a gente já estava há 10 anos com ele, que ele efetivamente pediu que eu demitisse a estagiária, tá? Que ele não queria contato dessa estagiária com essa moça que eles tinham ficado amigas. Perfeito? E eu, para não perder a conta, porque é uma conta com uma receita efetivamente que gera uma renda, né, vamos dizer assim, considerável, acabei demitindo efetivamente a estagiária, né? Acabei rescindindo o contrato com ela. Então, essa violação de segredo tem que tomar muito cuidado. Perfeito? O que a gente comenta aqui no escritório. Perfeito? Eu sempre falo para os estagiários, para as pessoas, não comentem nada, não levem nada, não digam nada, tá? Porque as paredes têm ouvido e as outras pessoas ficam sabendo.
Então, dentro da empresa, a gente costuma fazer esse contrato de confidencialidade. Perda da habilitação ou requisitos legais por conduta dolosa do empregado, ok? De repente, ele tinha uma habilitação específica para desenvolver determinada tarefa, mas acabou perdendo. Prática constante de jogos de azar. Vocês lembram daquele... Isso foi um inferno dentro das empresas, aquele jogo da pirâmide. Lembram-se desse jogo? Alguém chegou a presenciar isso em algum momento ou não? Sim ou não, meus amigos? Sim. Sim. Né? Onde todo mundo isso foi um inferno dentro das empresas, entendeu? Onde todo mundo contribuía para o que chegava no topo da pirâmide para ganhar, né? Então, cada vez mais você precisava de mais gente na base da pirâmide, perfeito? E ia subindo, para quem chegasse no topo da pirâmide, perfeito? Pudesse ganhar o prêmio. A grande problemática é o seguinte, que chegava um momento que esgotava, né, a base da pirâmide e alguém ficava no prejuízo, perfeito? Aí virava um reboliço dentro da empresa, todo mundo querendo discutir, né? E tenha sempre um mentor. Com o mentor, a gente efetivamente pedia aí a justa causa dele, ok? Por prática constante de jogo de azar. A gente está vendo aqui os requisitos, né, da justa causa. Artigo 482 da CLT. Ato lesivo da honra, da boa fama ou ofensa física praticadas contra o empregador e superiores hierárquico, tá? É aquelas pessoas que são chamadas de burra, de ignorante, ok? Então, são atos lesivos da honra. Perfeito? Ok? Isso não pode acontecer. Abandono de emprego, prazo é 30 dias, e ato de indisciplina e insubordinação. Então, meus amigos, essa daqui é uma aula importantíssima, que eu só passei aqui, fiz um repasse de todos os, efetivamente, que a gente está vendo extinção do contrato de trabalho. Então, a gente viu a formalização, a gestão desse contrato com interrupção e suspensão, agora a gente vai extinguir ele. Um dos modos é por justa causa. E esses são os requisitos. Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, a gente abre a unidade aí, o encontro 13, né? Acho que é o 13 esse aqui, tratando a respeito disso. Pode ser? Ô, professor, uma dúvida. Nesse exemplo que o senhor deu, está me ouvindo? Perfeitamente. Em relação à extinção do contrato de trabalho, onde existe alguma cláusula falando assim, quando extinguir o contrato, ou após isso, ainda continua valendo a questão do sigilo durante 1 ano, 5 anos, isso é válido? Lógico que é válido. Com certeza. E mais uma dúvida que eu tenho, pode falar. Pode falar. Mas uma dúvida que eu tenho é uma outra questão, não está relacionado no contrato. É quando um MEI, é uma pessoa normal, vira MEI, né? É CLT, mas aí resolve virar MEI, CNPJ. Ela não tem mais direito ao INSS, mesmo tendo contribuído? Não tem direito ao INSS? Como assim? A Previdência, não tem direito a se aposentar. Lógico que tem. Como não? O MEI tem direito à aposentadoria, como não? Tem direito Só à que, aposentadoria. efetivamente, tem que saber se ele pagou para a Previdência Social, né? Sim, Você está ele não falando, pagou. a coisa é você ter tipo empresarial, o MEI é um tipo empresarial, microempreendedor individual. Exato. E outra coisa é regime tributário. Regime tributário é o Simples Nacional, principalmente do MEI. Perfeito? E nenhum dos dois perde. Ele recolheu ou não Sim, recolheu? Se ele recolheu. recolheu, não perde. Ah, Perfeito? perfeito, era essa a minha dúvida. Agora, se ele não recolheu, o recolhimento é caráter obrigatório. Aí ele perde a qualidade de segurado. Tem muito MEI que fica adoecido. Nessa linha, está cheio de MEI por aí. Está cheio de advogado que é MEI. Está cheio de dentista que é MEI. Perfeito? Está recolhendo para a Previdência, é um segurado obrigatório da Previdência Social. Tem qualquer problema. Tá ótimo. Obrigada, professor. Por quê? O que aconteceu? Fala aí, conta aí para mim.
Não, porque eu já ouvi algumas pessoas falarem sobre isso. Então, como eu não pesquisei a fundo, eu falei, eu prefiro tirar a dúvida com o professor, porque alguns viram MEI e falam que tem medo porque pode perder a previdência que já contribuiu. Mas era só uma dúvida minha mesmo. Entendi. Meus amigos, eu agradeço aí, se ninguém tiver mais dúvida, agradeço a participação de vocês. A gente vai terminar a aula um pouquinho mais cedo. Na verdade, a quantidade de aula foi a mesma. Apenas para a gente abrir essa aula aqui, que eu quero falar de tópico por tópico desse. A gente inicia semana que vem, falando de todos esses tópicos. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, Tudo obrigado, tranquilo. professor. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite, professor. Eu agradeço aí a participação. Por terem ficado aqui. Ai, comigo. Boa noite, professor. Boa noite. Possivelmente a gente não deve ter aula presencial mais esse semestre, né, Mestre? Não posso te garantir, ô Sérgio. Não, assim, pelo cronograma, vai até o final de maio as aulas presenciais. E... Virtuais. as virtuais, né? As virtuais, né? Seriam as presenciais. Como está suspenso aí as atividades até 31 de maio, possivelmente a gente só deve se encontrar na prova, né? Se não for online também, né? Sérgio, aí eu realmente vou ficar devendo para você uma resposta correta. Eu acho o seguinte, diante do quadro que a gente está vivenciando de pandemia, assim vai, eu acho que a gente tem que viver um dia de cada vez, né, fazer a projeção. Eu também acho que dificilmente esse semestre a gente voltará, mas dia 31 de maio, efetivamente, o Dória vai encerrar, né? Ok? Esperamos, porque se ele não mudar, a gente fazer as provas presenciais lá na faculdade. Então, agora, essa diretriz demanda muita conversa, entendeu? Então, vamos esperar aí para ver os próximos acontecimentos. Beleza, mas com certeza a gente não deve ter aula presencial. Só a prova, né? Que a prova acho que está na semana do dia 18, me parece, né? 18 do 6, né? Exatamente. Bom, vamos ver. Vamos ver, né? Espero que tudo isso passe, entendeu? Porque a gente está precisando voltar, né? Tá difícil, viu? Você sabe, né, Marcos? Clientes que dependem do público, né? E numa situação dessa estão entrando em desespero já, né? Acabei de ver que a Avianca acabou de pedir falência. Desespero é um problema sério, né? Diz que a Avianca acabou de pedir falência. Eu vi. Né? Pediu recuperação judicial, né? Porque... Não sei, eu vi aqui. Turismo, vários segmentos aí estão sendo indiretamente afetados aí pela paralisação, né? Isso. Eu atendo muitas escolas, né? Como o senhor sabe. E escola também é um problema sério. Não escola regular, mas ensino profissionalizante, porque não tem nenhuma abertura, né? Não tem como fazer aulas online, não, nesses segmentos. Até tem, em certo ponto, mas se esgota. E aí é um problema. Boa noite, sério, professor. né? Fala, Irã. Boa noite. Fica Boa com noite. Deus aí. Amanhã. Mas vamos esperar. Qualquer novidade eu falo para vocês, tá bom? Com certeza. Tá bom, mestre. Obrigado aí, boa noite. Até logo. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Até amanhã. Até o próximo encontro, né? Que é Boa noite. dia 18. Dia 18, se Deus quiser. Isso. É mais 2 encontros que nós temos, né? Tá acabando, hein? Nossa, passou rápido, né? Passa rápido. Para que ver, passa rápido. Vamos lá. Obrigado, mestre. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau.